Bom dia. Hoje vamos falar sobre matemática financeira. É absolutamente ridículo, na minha opinião, que os nossos alunos, depois de 11 anos de escolaridade, 11 anos, terminem o ensino médio e sejam incapazes de decidir racionalmente entre uma compra à vista com desconto e uma compra a prazo. No ensino médio aprenderam nomenclatura de cadeias orgânicas, aprenderam números complexos, aprenderam coisas altamente sofisticadas e são incapazes de resolver um problema prático da vida real, de tomar uma decisão entre uma compra à vista e uma compra a prazo. Matemática financeira é assunto que certamente tem que ser ensinado no ensino médio. E é absurdo que não seja, né? É completamente absurdo que não seja. A operação básica da matemática financeira é a operação de empréstimo. Alguém que dispõe de um certo capital, digamos R$200, empresta esse capital a outra pessoa durante, digamos, 2 meses. E depois de 2 meses recebe de volta o capital emprestado, os R$200, e mais uma remuneração pelo aluguel do dinheiro. Uma remuneração por ter se privado do uso do dinheiro durante esses 2 meses. Recebe, digamos, R$240. Os R$200 emprestados a gente costuma chamar de principal, ou de capital inicial, né? Porque é o valor inicial da dívida, né? Os 240 que vão ser pagos depois de 2 meses, a gente chama de montante, ou de capital final. Também se usa muito falar que o 200 é o valor presente da dívida, o valor atual da dívida. O valor da dívida quando ela foi contraída. E o 240 é o valor futuro, é o valor que a dívida assumirá no futuro, né? Na época em que ela será paga. O que a gente chama de juro, tem gente que só usa essa palavra no plural, é exatamente a remuneração, né, pelo uso do dinheiro. É a diferença entre o montante e o principal. Que aqui no nosso exemplo vale R$40, né? Que a gente chama de taxa de juros e aqui é uma letra universal para representar isso, que é a letra I. Por que I? Porque em quase todas as línguas a palavra juro começa por I. Em espanhol é interesse, né? Em inglês é interest, em francês é intérêt, também com I. Cuidado, aliás, com essas traduções, hein? Não vamos pensar que Não vamos pensar que o Interesting Bank seja um banco interessante. Não, é um banco comercial, é um banco que trabalha com juros. Não? O que a gente chama de taxa de juros é a razão entre o juro e o principal.
que aqui no nosso exemplo é 40 sobre 200. %. Sempre que se calcula uma taxa de juros, se indica o período da operação. Esse juro aqui, essa taxa de juros é de 20% ao bimestre. Ao bimestre. As coisas se tornam mais interessantes quando as operações são renovadas. Por exemplo, vamos considerar um empréstimo de R$100, com taxa de juros de 10% ao mês. Então, a dívida inicial é 100. Um mês depois, essa dívida será acrescida do juro. O juro você obtém aplicando a taxa ao principal. Então, o juro será de 10% de 100. 10% de 100 dá 10. Se o juro é 10, o montante será de 110. Aí a pessoa não tem como pagar e o empréstimo é renovado. Prorroga-se o empréstimo por mais um mês. Nesse segundo mês, a dívida agora é de 110. De modo que os juros serão de 10% de 110. 10% de 110. Quanto é que dá? 11. O que eleva então a dívida, que estava em 110, com os juros de 11, a dívida é elevada para 121. O montante é 121. Passando mais um mês, os juros serão agora de 10% de 121, 12,10, o que levará o montante para 133,10. Vamos fazer de conta que o cara ganhou na loteria e pagou a dívida. Pronto. E acabou a brincadeira. Esses juros que nós calculamos aqui, esse regime de capitalização, ou seja, esse regime de calcular juros, é o que a gente chama de regime de juros compostos. O que caracteriza os juros compostos é o fato que em cada período de tempo, o juro é obtido aplicando a taxa ao valor da dívida no início do período, certo? No segundo mês, nós calculamos os juros de 11, aplicando a taxa de 10% da dívida que havia no início do segundo mês, que era de 110. Esses são os juros da vida real, né, do mundo que a gente vive. Existe um negócio chamado de juros simples. Como eu gosto de botar as coisas no contexto adequado, no contexto real, eu vou agora falar um pouquinho sobre juros simples. Havia um reino encantado. Era uma vez um reino encantado, onde havia um velho muito feio, cheio da grana. E havia um príncipe muito bonito, mas duro. E o príncipe estava num aperto financeiro danado.
Aí o príncipe foi lá para o velho e disse que estava precisando de uma graninha emprestada, se o velho não podia emprestar. O velho topou. E aí emprestou, vamos manter os mesmos números do exemplo anterior, e aí o velho emprestou 100 pratas para o príncipe e combinaram juros de 10% ao mês. O príncipe achou ótimo, meteu a mão nas 100 pratas, e um mês depois foi lá o príncipe, né? O velho estava todo animado, pensando que ia receber o seu dinheiro, pensando que ia receber quanto? 110. Aí o príncipe chegou para o velho e disse, olha, eu lamento, eu estou duro, não vou conseguir te pagar não, a gente não pode prorrogar o empréstimo. O velho ia dar um ataque para dizer que ia mandar prender o príncipe, tal coisa. Mas aí surgiu uma fada encantada. E esta fada jogou um pouco de pó de pirlim-pim-pim no velho. E o velho disse para o príncipe, não, tudo bem, prorrogamos o empréstimo. Prorrogamos o empréstimo por mais um mês. E, aliás, eu não sei porquê, eu estou me sentindo tão alegre hoje. Acho que é porque o Flamengo ganhou, conseguiu a final. Eu estou me sentindo tão alegre hoje que eu não vou nem lhe cobrar juros sobre os 110 que você está me devendo. Eu só vou cobrar juros sobre os 100 que você me devia o mês passado. O príncipe achou fantástico. Renovaram o empréstimo. Depois de mais um mês, chega o príncipe lá para conversar com o velho. E o velho está esperando receber 120, né? Porque ele só ia cobrar juros sobre os 100 iniciais. E o príncipe disse para ele, ó, lamento, eu continuo duro, não vou poder lhe pagar, precisamos prorrogar o empréstimo. Nisso, quando o velho vai dar um ataque, surge a fada. E a fada agora joga uma dose dupla de pó de pirlim-pim-pim no velho. A nossa fada trabalha com doses crescentes de pó de pirlim-pim-pim. Se ela tivesse jogado uma dose simples de pó de pirlim-pim-pim no velho, o que deveria ter acontecido? Provavelmente, o velho diria, não, tudo bem, prorrogamos o empréstimo, apesar de você estar me devendo 120, você me paga juros só sobre 110 do mês passado. Mas como a fada jogou uma dose dupla de pó de pirlim-pim-pim, o velho não vai nem propor que o príncipe só pague juros sobre os 110 do mês passado. Vai propor que pague juros sobre os 100 iniciais. Né? Porque a dose do pó de pirlim-pim dessa vez foi dupla. E aí o príncipe acha ótimo, né? Passando mais um mês, chega o príncipe lá, e aí o velho está esperando receber quanto? 130. Aí o príncipe havia ganho na loteria esportiva, pagou os 130 e foram felizes para si. Certo? É claro que essa história de juros simples é uma coisa de conto de fada, é um negócio de ficção. Porque se você está me devendo 120, por que diabos eu vou te cobrar juros só sobre 100 que você me deveu no passado remoto? Isso obviamente não existe, certo? Se você está me devendo 120, eu vou querer cobrar juros sobre 120 que você está me devendo. Uma coisa terrível, pior do que a ignorância. Ignorância é uma coisa ruim, mas não é tão grave assim, não. Pior do que a ignorância é a ignorância da própria ignorância. Se você não sabe fazer uma coisa e você sabe que não sabe, você chama o especialista. Você chama quem sabe para fazer para você. Agora, se você não sabe e pensa que sabe, aí é a tragédia completa, certo? Aí você faz besteira atrás de besteira, certo? Os exemplos são inúmeros, não preciso nem citar, né? Se você pensa que sabe e não sabe, aí a coisa fica feia, né? Existe um hábito trágico nesse país
que os livros, no meu tempo, eram os correspondentes à 7ª série. Trazem um negócio chamado Juros Simples, com os problemas mais absurdos do mundo, com o montante produzido por um capital de R$ 1.500 depositado a juros simples de 6% ao mês durante 2 anos e 4 meses. Isso é uma maluquice. Isso é maluquice completa, isso é insanidade total. Imagina se alguém vai aplicar dinheiro a juros simples por prazos longos. Isso não existe. Se você vai ensinar juros simples e não vai ensinar juros compostos, melhor seria que você não ensinasse juros simples. Ao ensinar juros simples e não ensinar juros compostos, você está criando no seu aluno uma falsa impressão de que ele aprendeu juros. E ele vai fazer besteira atrás de besteira. Vai tomar todas as decisões erradas. É a tragédia completa. Isso é o tipo de assunto que ou você ensina direito, ou é melhor não ensinar. Ou você ensina juros compostos, ou então não ensine juros simples. Porque aí você vai transformar o seu aluno num ignorante que ignora a própria ignorância. Aí a coisa fica feia, né? As pessoas tomam decisões erradas. Isso é a vida real. Isso é o conto de fadas. Vocês já devem ter percebido que a juros simples, o capital evolui segundo uma PA, né? Uma PA. E a juros compostos, vocês já devem ter percebido que o capital evolui segundo uma PG, né? Porque a taxa de juros é a taxa de crescimento, né? E se uma grandeza tem taxa de crescimento constante igual a I, né? Seus valores formam uma progressão geométrica de razão Q igual a 1 mais I, né? Fórmula mais importante das progressões geométricas, conforme comentamos ontem, né? Q igual a 1 mais I. A fórmula básica da matemática financeira é exatamente essa que declara que o capital evolui segundo uma PG. Ela diz que o capital na época N é o capital inicial multiplicado pela razão, que é 1 mais I elevado a N. Esta é a fórmula básica da matemática financeira. Tudo sai daí. Certo? Vamos ver alguns exemplozinhos. Mas antes de começar os exemplos, deixa eu fazer mais um comentário a respeito dos riscos da ignorância da própria ignorância. Um risco da ignorância da própria ignorância muito comum é o problema da taxa de juros. Se você ensina ao seu aluno juros simples, ele começa a pensar o seguinte, que na vida real 10% ao mês, 10% ao mês dá em 2 meses 20%, dá em 3 meses 30%. Então, quando ele vai fazer uma compra a prazo, e dizem a ele que o juro é de 2% ao mês, ele fica pensando que ao ano o juro é só de 24%, certo? E isso é absolutamente falso, né? As coisas não se passam assim, né? Fazer contas com a taxa de juros é uma coisa extremamente mais complicada do que parece, né? Na realidade, juros de 10% ao mês dão em 2 meses não 20%, e sim 21%.
em 3 meses não dão 30%, e sim 33,1%. Essa história de ensinar juros simples, além de ser um exercício absolutamente inútil, que as coisas não existem na vida real, isso colabora para que a pessoa adquira falsas impressões, falsas sensações, e raciocine intuitivamente de modo completamente errado. Eu diria até que ensinar juro simples sem ensinar juro composto é criminoso. É colaborar para a disseminação da ignorância. Vamos ver alguns exemplozinhos. Exemplo, eu invisto R$500 a 3% ao mês. Qual o montante em um ano? É um problema bobo esse, né? A fórmula básica, toda a matemática financeira gira em torno disso, né? O montante é o inicial, é o principal, 1 mais i elevado a n. De modo que nós temos aqui, o principal é 500, a taxa de juros é 3%, comentário aqui, que eu deveria ter feito antes, mas me distraí e não fiz. É claro que é preciso ser coerente nas unidades, né, nas unidades de tempo. Quem é sabido nunca escolhe a unidade de tempo num problema. Deixa que a taxa de juros escolha por si mesmo, né? Se a taxa de juros aqui está um mês, a gente vai trabalhar com todos os tempos em meses. Por quê? Porque converter tempos é uma coisa muito simples. E converter taxas a gente já viu que não é, né? 10% ao mês, dá quanto em 2 meses? 21%. Esse tipo de conta aí não é uma conta muito simples não, certo? Operar com as taxas, converter taxas, né? De mês para ano, para trimestre, etc. É uma coisa mais complicada, certo? Já converter prazos, converter ano para mês é ridículo, né? 2 anos são quantos meses? 24. 1 ano são quantos trimestres? 4. Converter prazos é ridículo. Converter taxas não é. Então, em todo problema, a gente deixa que a taxa escolha a unidade de tempo para a gente. Então, como a taxa está ao mês, meu prazo fica em meses. Então, um ano são 12 meses. Com o auxílio desse maravilhoso instrumento chamado calculadora, a gente acha R$712,88. Quer dizer, R$500 investidos a 3% ao mês, transformar-se-ão em R$712,88 no prazo de 1 ano. Certo?
Qual é a taxa anual equivalente a 2% ao mês? Essa pergunta é feita a concluintes do ensino médio nesse país, eu creio que receberia como resposta 24%, que é uma resposta errada. Eu creio que receberia essa resposta de mais de 80% dos alunos que estão terminando o ensino médio, certo? Principalmente por parte daqueles que estudaram juros simples, certo? Mas não é 24% ao mês, né? É mais ou é menos? É mais, né? Quanto mais? É simples. Diga. Eu acho grave, se essa pergunta cair do jeito que ela está no vestibular, ainda ia ter gente brigando para anular, porque não disse se era eu acho que gente, se essa pergunta... Preste atenção no comentário, o comentário é ótimo. Eu tenho a impressão que se essa pergunta caísse escrita exatamente do jeito que está numa prova de vestibular, ia correr o absurdo de ter gente brigando para anular essa questão, devido ao fato de não estar sendo especificado se é juros simples ou juros compostos. Ia ter gente brigando, não disse se é juros simples, se é juros compostos, portanto tem que anular essa questão. Ia ter gente brigando para isso. Com apoio de muitos professores, inclusive. É uma tragédia, mas você está dizendo uma enorme verdade. Uma enorme verdade. Juros simples são tratados pelos livros didáticos como se existissem. São tratados como se existissem. Isso tem a ver também com... no Brasil há um falso democratismo que diz, entre outras coisas, que você não pode, por exemplo, num concurso ou numa prova de vestibular, exigir ou permitir o uso de calculadora, porque, afinal de contas, nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma calculadora, certo? Uma boa calculadora científica custa R$20 no camelódromo ali da Uruguaiana. A minha, por exemplo, custou R$20. Não essa, hoje eu não achei a minha na hora de sair, peguei da minha mulher, mas a minha custou R$20. E quebra o meu galho tranquilamente. Mas não é de bom tom, não é democrático, né, que você dê problemas reais que exigem calculadora para serem resolvidos, porque nem todo mundo pode ter calculadora, certo? Ora, é impossível você fazer qualquer questão decente de matemática financeira sem calculadora, porque você tem que calcular esses 1 mais e elevado a n aí toda hora, certo? Ou você faz, feita a última prova do Estado, que tinha que calcular 1,05 a sexta no braço, né? É o falso democratismo, certo? Ou então, usam-se juros simples nas provas, porque as contas são mais fáceis de fazer sem calculadora. Quer dizer, aí você faz um concurso, às vezes até para técnico, né? Usando juros simples. E o cara aprendeu, né? Decorou como é que faz as contas juros simples, né? O cara que passa no concurso, depois é o cara absolutamente incapaz de resolver os problemas que ele precisaria resolver no emprego dele, porque ele não sabe juros, certo? Ele não sabe matemática financeira. Ele sabe uma outra coisa, chamada matemática financeira para concursos
num país que cultiva o falso democratismo, certo? Matemática financeira para concurso é uma coisa parecida com inglês audiovisual. Inglês audiovisual é um troço ótimo. Você, com apenas 3 meses de inglês audiovisual, você pode ir a uma festa e passar a noite inteira conversando em inglês. Claro, conversando em inglês com outro cara que tenha feito 3 meses em inglês audiovisual. Os caras se encontram na festa, aí apontam ali para aquela mesa do buffet e perguntam: "Is this a chair? No, this is not a chair." E aí ficou levando aquele diálogo maravilhoso, certo? Matemática financeira para concurso é exatamente isso, certo? Um bando de problemas artificiais inexistentes sobre juros simples e acabam aprovando e botando em cargos da administração pessoas que são absolutamente incapazes de tomar uma decisão financeira correta, certo? Não? Ai, ai. Mas tudo bem, somos democráticos. Ninguém vai se beneficiar de ter uma calculadora, né, no concurso. Isso aí só serve para provar depois para os cargos, cara que não sabe usar calculadora, certo? E aí o cara começa a fazer besteira na hora que tem que trabalhar, certo? Esse país não... deixa, cala-te boca. Então, qual é a taxa anual equivalente a 2% ao mês? 26,2. Vamos ver. Vamos pegar um capital igual a 1 ou 100, conforme você prefira aqui, e vamos ver o que tem depois de 1 ano, ou seja, 12 meses. Vou pegar um capital C0 aqui. Depois de 12 meses, eu vou ter C0, 1 mais Izão elevado a 12. 1 mais Izão elevado a 1. Esse Izão aí é a taxa anual, tá certo? Então eu vou calcular o montante depois de 1 ano. Agora, se eu tivesse feito a mesma conta, utilizando a taxa mensal, que eu vou chamar de Zinho, eu teria que avançar quantos meses? 12. Então, 1 mais Izão, onde Izão é a taxa anual, é igual a 1 mais Izinho elevado a 12. Izão é 1,02 a 12 menos 1. Isso aí deu quanto mesmo, hein? 0,2682. 26,82%. Tá? Mamãe pensa que dá 24%, mas não dá 26,82%. Aliás, o pessoal que estudou juros simples, em geral, acha que dá 24%. Matemática financeira tem uma fórmula básica que é essa. Costuma-se dizer que matemática financeira pode ser resumida em 4 fórmulas. Na realidade, a única indispensável é essa. Mas uma outra, praticamente nós deduzimos aqui. É a fórmula que diz que 1 mais Izão é igual a 1 mais Izinho elevado a N, né? Essa é a fórmula que relaciona taxas. O que é o Izão? O Izão é a taxa relativa ao período de tempo grande. No caso do meu exemplo, foi ano. O Izinho é a taxa relativa ao período de tempo pequenininho. No caso, foi mês. E o N é a razão entre os períodos de tempo. No caso de ano e mês, o Izinho é 12, certo? Se eu quisesse relacionar a taxa trimestral com taxa anual, o Izão seria anual. O Izinho seria trimestral. E o N seria 4, né? Certo? Essa fórmula, em geral, as pessoas sabem de cor.
Você faz toda a matemática financeira sem grandes esforços com 4 fórmulas. Na realidade, você faz tudo só com essa. Mas há outras fórmulas que são tão simplesinhas que vale a pena saber. Essa aí é a segunda fórmula das 4. Eu fiz esses 2 problemas aí, mas num certo sentido, eu estou até preocupado de tê-los feito, porque pode dar a impressão que o objetivo da matemática financeira seja fazer esses cálculos exóticos, extravagantes aí sobre taxas de juros, montantes, etc. Na realidade, o grande objetivo de você estudar matemática financeira é tomar decisão. É escolher entre alternativas de investimento ou de financiamento. Você estuda matemática financeira para tomar decisão, para decidir se é melhor comprar prazo ou à vista, etc. e tal. Vou fazer um problema prático agora, real, de matemática financeira. É uma tomada de decisão. Uma loja oferece as seguintes alternativas. Primeiro, à vista com 10% de desconto. Pagamento integral. Dois meses após a compra. Mais um com 7% de desconto, ou seja, divide-se o preço a pagar em 2 vezes. A primeira prestação é paga no ato da compra, a segunda é paga um mês depois. E ainda assim se dá 7% de desconto. Se eu tivesse escrito aqui 0 mais 2, como é que se traduzia isso? 2 prestações iguais. Nada no ato da compra, certo? As 2 prestações seriam 30 dias após a compra e 60 dias após a compra. Certo? Antigamente usava-se uma linguagem complicadíssima. Prestações antecipadas, prestações postecipadas. A prestação postecipada é quando não havia entrada, o primeiro pagamento era um mês depois da compra. Prestação antecipada, já o primeiro pagamento era no ato da compra. Aí um publicitário inventou essa história do 0 mais ou 1 mais, e esses nomes sumiram da praça. Problemas de tomada de decisão, é melhor comprar à vista, é melhor comprar a prazo? A decisão aí, no caso, é pessoal. A melhor decisão para João pode não ser a melhor decisão para Joaquim. Se
Cada um de nós tem uma taxa que mede para si o valor do dinheiro. Grosso modo, digamos que eu tenho a capacidade de, tendo um dinheiro na mão, fazê-lo render 5% ao mês. Ou seja, se eu tenho 100 pratas na minha mão, eu tenho uma poupança especial aí que eu consigo transformar as 100 pratas em 105 depois de um mês. Ser-me-ia, bonita Mesópolis, hein? Ser-me-ia indiferente comprar alguma coisa pagando R$100 agora, pagando R$100 agora à vista, ou pagando 105 daqui a um mês, certo? Porque eu poderia ou pagar os R$100 agora, ou simplesmente botar esses R$100 naquela minha poupança mágica, certo? Depois de um mês, os R$100 seriam se transformados em 105 e eu pagaria. Então, me seria indiferente daqui a um mês. Agora, se me oferecessem pagar 100 à vista ou pagar 103 daqui a um mês, o que eu preferiria? Pagar 103 daqui a um mês, porque eu pegaria os 100, colocaria na minha poupança mágica, depois de um mês os 100 teriam se transformado em 105, eu pagaria 103 e ainda teria um troquinho de 2, certo? Bom, se forem R$2, tudo bem, não é grande coisa, mas se forem milhares de dólares, cada um de nós tem uma taxa que mede o valor do dinheiro. Quando esse enunciado aí diz que o dinheiro vale 5% ao mês, o que esse enunciado está querendo dizer é o seguinte, é que para quem está analisando aí a situação, agora para ela é indiferente receber 100 agora ou impressionante, define para si o valor do dinheiro no tempo. Esses problemas, como são resolvidos? O problema de tomada de decisão é um problema muito simples, de muito simples resolução, quando as quantias estão todas referidas à mesma data. O que é melhor pagar? Você tem que pagar, você pode escolher. O que é melhor pagar na mesma data? Pagar 100 ou pagar 105? Pagar 100. O que é melhor receber na mesma data? Receber 100 ou receber 105? Receber 105. As coisas se tornam mais complicadas quando você tem que optar entre quantias que estão em datas diferentes. O que é melhor receber? 100 agora ou 200 daqui a 5 anos? Sei lá. Sei lá, depende. Aí as coisas são complicadas. De modo que, no fundo, só há um problema de matemática financeira. Os problemas de matemática financeira, problemas mesmo de matemática financeira, tomada de decisão, você tem quantias referidas a datas diversas. Você, para poder tomar decisão, você tem que referir as quantias à mesma data. Na mesma data, a tomada de decisão é uma coisa infantil, certo? É uma coisa que é muito fácil de ser feita. O único problema que existe de matemática financeira, portanto, é deslocar quantias no tempo. E qual é a fórmula que faz isso? É exatamente essa. Essa fórmula aqui está dizendo que o que hoje vale C0, quanto vale daqui a N períodos de tempo? C0 vezes 1 mais E elevado a N. Ou seja, se você tem o valor de uma quantia agora, como é que você acha o valor dessa quantia no futuro, N períodos de tempo para frente? Multiplicando essa quantia por
1 mais i elevado a n. E se você leva para o futuro multiplicando por 1 mais i elevado a n, como é que você traz o futuro para o presente? Dividindo. Então, essa fórmula, mais que uma fórmula para calcular o montante, e para resolver problemas feito o nosso primeiro problema, que já foi apagado aí, era essencial porque é a fórmula que permite deslocar quantias no tempo. Você leva um valor para o futuro multiplicando por 1 mais i elevado a n. Você traz o futuro para o presente dividindo por 1 mais i elevado a n. Desenhar aqui as alternativas. Vamos imaginar que o preço do artigo seja R$100. Na alternativa A, você paga o artigo à vista com 10% de desconto, ou seja, você paga 90 no ato da compra, certo? Vou chamar a época da compra de época zero. Você paga 90 aqui. Uma coisa que faz com que muito aluno erre nessas questões é a incoerência na marcação dos tempos. No momento que eu estou analisando a opção A, chamando de data zero, de mês zero a época da compra, eu tenho que ser coerente e manter essa data zero nas outras opções, certo? Pagamento integral 2 meses após a compra. Pagamento integral, paga 100 aqui. Terceira opção. 2 prestações com 7% de desconto. Primeira prestação no ato da compra, né? Segundo mês depois. 100 com 7% de desconto transformam-se em 93, dividindo em 2 vezes, 46,5, né? É isso aí? É isso aí. 46,5, 46,5. Esses são os 3 esquemas de pagamento. O que me atrapalha aí é que eu não sei se é melhor pagar 90 aqui ou melhor pagar 100 aqui 2 meses depois. O que atrapalha é que as quantias estão referidas a datas diversas. Eu vou resolver esse problema. Aliás, eu vou resolver esse problema? Não, eu resolvo qualquer problema de matemática financeira levando as quantias para a mesma data. Depois de botar as quantias na mesma data, eu posso até chamar a mamãe para tomar decisão, certo? Eu garanto que ela acerta. Aliás, um processo bom também de tomar decisão em matemática financeira é sempre chamar a mamãe. Pergunta à mamãe o que ela acha, depois que ela achar, você faz o contrário. Certo? É um processo muito eficiente de tomar a decisão correta. Ai, ai, ai. Bom, o que eu vou fazer é eleger uma data de comparação. E vou colocar todos os valores nessa data para ir tomar a decisão. Eu vou escolher a data zero. Essa data que eu uso como data de comparação é chamada de data focal. Para trazer esses 100 aqui para a data zero, eu tenho que trazê-lo 2 meses para trás. Como é que se leva o valor para o futuro mesmo, hein? Multiplicando por 1 mais i elevado a n. Como é que se traz o futuro para o presente? Dividindo por 1 mais i elevado a n. Então eu pego esses 100 e divido por 1 mais i elevado a n. O meu i é 5%.
Dá 90,70. E agora, vamos fazer isso aqui para a data zero. Esses 46,5 aqui já estão na data zero. E esses daqui, como é que eu levo para a data zero? Um período para trás, dividido por 1 mais i elevado a 1. Dá 90,79. Portanto, se você é o comprador, qual é a melhor das opções para você? É pagar à vista com desconto. E qual é a pior? É aquela de dividir em 2 vezes, né? A opção C. Eu devia ter feito uma pergunta antes de resolver o problema, perguntando a sentimento o que vocês achavam que era melhor e o que era o pior. Quem no fundo achava que era melhor dividir em 2 vezes? Coragem. Quem achava que era melhor pagar à vista? Nossa, não acredito. É? O problema é que Minha experiência diz que mulher não gosta de pagar nada à vista. Quanto mais dividir, melhor. É? Adora, a mulher adora. A minha professora de matemática financeira adora fazer. De vez em quando tem que cutucar. Lembra que você é professora de matemática financeira. Faz as contas antes de tomar decisão. Opa! Opa! Diga. Eu fui comprar um produto essa semana passada, e aí, semana passada, e aí o que aconteceu? Tava assim, 12 vezes sem juros. Você fazia a continha, era R$41 e pouco, dava quase R$500. Cheguei pro cara, eu quero pagar esse troço aí à vista, pô. Não vai cair nada, não é sem juros. O preço à vista é 400 e pouco. Mas como é que pode? Uma coisa que eu vou pagar em 12 vezes, vai dar o mesmo valor se eu quiser pagar à vista agora. Não entendi. Como é que se livra de um problema desse, por exemplo? Você chama o gerente, porque não adianta chamar o vendedor. Não, mas o gerente também não abriu. Mas olha só, eu chamei o gerente também. Você chama o gerente e pergunta qual é o preço real à vista. Ele vai te dar um desconto. Porque o gerente não quis dar o desconto. E aí é o problema, né? Eu mudei de loja e comprei mais barato, mas eu achei impressionante ele falar uma coisa desse. Mas em geral não é o gerente, em geral é o vendedor. O gerente mesmo, ele sabe o poder, o desconto que ele pode te dar se você pagar de uma vez só. Um produto que eu ia comprar por R$500, pagando em 12 vezes, comprei por 290. Agora, aumente nossa cultura. Diga qual é a loja para a gente Da Ortobon, da mesma Ortobon, quer dizer, que na Ortobon estava R$500 e na Ponto Frio saiu por 290 mesmo colchão.
Bom, eu fico muito satisfeito com o que você disse, porque Ponto Frio já patrocinou a Olimpíada do Estado do Rio de Janeiro. Né? Eu tenho a maior simpatia pelo Ponto Frio por causa disso. Hã? Quê? Não, se você não falou com o gerente certo. O gerente certo tem poder para... Bom, mas peraí, o negócio é o seguinte. Tem um artigo aí cujo preço à vista é 1.000. E ele pode ser pago também em 10 prestações. Eu quero saber de quanto são as prestações. Os juros que a loja cobra são, digamos, de 4% ao mês. Qual é o valor da prestação? Vamos desenhar aqui os dois esquemas de pagamento. À vista, 1.000. Dez prestações. 10 prestações iguais a P. Eu gosto muito de fazer os desenhos nesses problemas. Apesar de eu ter uma prática grande, eu comecei a ensinar álgebra em vestibular no ano de 1962. Portanto, eu tenho uma certa prática. Eu, apesar da minha prática, eu não tenho coragem de resolver problema desse tipo sem fazer esse desenhozinho que eu tenho feito. Por quê? Porque esses problemas têm sempre duas maneiras naturais de você contar o tempo. Se você se distrai, e o desenho ajuda você a não se distrair, se você se distrai, você resolve parte do problema contando os tempos de um jeito, e parte do problema contando os tempos de outro jeito. Aí você erra todos. Por exemplo, se eu olho para as prestações, que são 10 prestações, é super natural eu numerar aqui as prestações 1, 2, 3 até 10. E se eu penso na compra à vista, é super natural chamar a data da compra de data zero. Se eu fizer isso, eu já errei o problema, certo? Que a data da compra é 0 em parte do problema e é 1 na outra parte. E aí eu me ferrei, certo? Esse tipo de desenho é essencial para você não fazer bobagem. Se a loja vende de um jeito ou do outro, para a loja tanto faz, essas coisas têm o mesmo valor, certo? Portanto, se eu jogar esses valores na mesma data, eles são iguais. Qual é a data que eu vou considerar aí? Para fazer a comparação. Rigorosamente, tanto faz. Mas, por exemplo, se eu trouxer isso aqui para a data zero, então tá bom, vou usar a data zero como data de comparação. O primeiro valor já está na data zero. Agora aqui, levando para a data zero, eu tenho P.
Este valor aqui, vindo para a data zero, ele tem que vir um mês para trás. Como é que eu trago um mês para trás? Divido por 1 mais i. Este que está na data 2, que nem desenhado aqui está, teria que vir 2 meses para trás. Como é que eu trago 2 meses para trás? 1 mais i ao quadrado. E, finalmente, esse último aqui teria que vir quantos meses para trás? 9. Então, divido por 1 mais i elevado a 9. Que temos o segundo membro, a soma de uma PG, de uma progressão geométrica. Aplicando a fórmula, né? Qual é a fórmula da PG mesmo? A1, 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. O primeiro termo é P. A razão é 1 sobre 1,04, né? O número de termos APG é 10. E daqui se tira que P é 1000, 1 menos 1 sobre 1,04, sobre 1 menos 1,04 a menos 10. Só aqui fazendo as contas dá hein? O que vocês esperam para a prestação? Hã? Eu acho que deu 118,55. Se eu não errei. 118,55. Mamãe, se soubesse que poderia escolher de pagar 1.000 à vista ou pagar 10 prestações de 118,55, mamãe raciocinaria assim: meu filho, 10 prestações de 118 equivale a pagar no total 1.185,50. Vai lá, 1.190. Então você está pagando um juro de 190 sobre os R$ 1.000 do preço à vista. 190 sobre os R$ 1.000 dá 19%. 19%, meu filho, em 10 meses. Isso aí dá 1,9% ao mês. Meu filho, seus fundos de investimento aí estão rendendo 2,5% ao mês. Compra a prazo, meu filho.
você vai pagar 1,9% de juro ao mês. O raciocínio de mamãe essencialmente é esse. Claro que o raciocínio de mamãe está errado. A gente sabe que não está pagando 1,9% ao mês de juros. Os cálculos foram feitos a partir de 4% ao mês. O que eu queria perguntar é o seguinte: onde começa o raciocínio de mamãe a dar errado? Onde está o erro básico do raciocínio de mamãe? O raciocínio começou, o erro começou quando mamãe somou as 10 prestações para achar os 1.185,50. Ela está somando valores de datas diferentes. Isso é a maior heresia financeira, né? R$100 agora não tem o mesmo valor que R$100 daqui a alguns meses. Não dá para somar valores de datas diferentes. Nesse regime de democratismo que vive esse país, olha, isso não vem do governo atual não, hein? Vem de governo anterior. Nesse falso democratismo, as lojas foram obrigadas nas propagandas a colocarem explícito nos anúncios o total das prestações. Quer dizer, a loja fica proibida de anunciar que vende à vista por 1.000 ou em 10 prestações de R$ 118,55. Ela tem que anunciar que vende à vista por 1.000 ou em 10 prestações de R$ 118,55, perfazendo o total de R$ 1.185,50. Os gênios que criaram essa determinação estão crentes. Eu não sei se é má fé ou se é burrice mesmo. Eu acho que, pior é que eu acho que em geral é burrice mesmo. Eles acham que assim estão ajudando o povo a julgar melhor, né, o que está sendo cobrado. Ao contrário, ao botar esse total de prestações somadas em datas diferentes, eles estão induzindo o povo a fazer esses cálculos errados, como esse cálculo de mamãe que eu descrevi aí. E fazer com que o cara acredite que está sendo cobrado em 1,9% de juros ao mês e não em 4%, certo? Isso é uma coisa que devia ser proibida de ser feita e, na realidade, é obrigada a ser feita. Não? Aí fica naturalmente a dúvida: isso é má fé do cara que inventou isso ou é burrice? O meu palpite é que é burrice mesmo. Não? A burrice é muito maior do que a gente imagina. E a burrice é uma coisa democrática, né? Atinge todas as categorias, certo? Administradores, políticos, professores, alunos. A gente fica pensando que a burrice é privilégio dos alunos. Não é não, certo? Burrice é uma coisa muito democrática. É isso, foi um prazer. Os problemas estão ali no quadro. São do capítulo 2, os problemas 3, 8, 14A e 26, e do capítulo 10, os 5 primeiros.